Olá! É com muita alegria que voltamos a manter contato consigo. Já sabe que sábado sim, invadimos o seu receptor para lhe trazer dicas de como melhorar e cuidar da sua saúde. A infância é o período em que se desenvolvem várias habilidades e potencialidades humanas, e os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequências para o indivíduo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de proteção, vínculo, afeto e nutrição para a criança e a intervenção eficaz para a redução da mortalidade infantil. No programa de hoje, você vai saber tudo sobre a amamentação, desde a sua importância para a vida das crianças, bem como as características e funções do leite materno. Olá mais uma vez! Como bem disse no início do programa, o nosso tema de hoje é aleitamento materno e você terá a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas sobre o tema, claro, com a ajuda da doutora Cleida Domingos, ela que sempre está presente para nos ajudar a cuidar da nossa saúde. Doutora Cleida, como está? Estou bem, obrigada, Mércia, graças a Deus. Olá, pessoal aí de casa, mais uma semana que vamos falar um pouco sobre a nossa saúde. Doutora, é de praxe no nosso programa trazermos a história de um personagem e hoje fazemos diferente. São duas personagens que vão nos contar a sua história. Estamos a falar da Thelma e da Nilza. São mães e optaram pelo aleitamento exclusivo para os seus bebês. Muitas mulheres na nossa sociedade não conseguem conciliar a maternidade e o trabalho. Mas aconteceu diferente com a Thelma e com a Nilza. Elas vão nos contar a sua história já a seguir. Acompanhe. Anda, filho. Acordo às 5 horas da manhã, dou a primeira mamada ao bebê, depois começo a retirada do leite para o segundo beberão. Depois de encher o beberão, envolvo mesmo numa fralda de algodão e ponho dentro da lancheira e vou guardar no congelador. Esposa, mãe e trabalhadora, Thelma decidiu optar pelo aleitamento exclusivo. Optei pelo aleitamento materno exclusivo por considerar este um alimento completo, visto que o mesmo contém vários nutrientes para o crescimento saudável da criança. Tal como Thelma, Nilza era trabalhadora quando preferiu o aleitamento materno exclusivo. Hoje, 4 anos depois, fala-nos da sua experiência e das vantagens que o aleitamento materno exclusivo trouxe para o seu filho. O aleitamento materno exclusivo tem grande peso naquilo que diz respeito ao desenvolvimento do bebê, tanto intelectual como físico. Eu acredito que isto pesou no que diz respeito ao desenvolvimento dos meus filhos, porque na experiência do meu primeiro filho praticamente eu não levo ao médico. Dizer que o meu filho está doente, porque está não sei o que, os meus filhos crescem muito bem, comem à vontade, tem um desenvolvimento tanto intelectual como físico excelente. Para muitas mulheres, conciliar a maternidade e o trabalho tem sido um grande desafio. Nesta ótica, Thelma, mãe de 23 anos de idade, revela-nos a sua versão. No primeiro dia em que fui ao trabalho, eu consegui bombar o beberão de 280 ml e o segundo parei no 60 ml. Naquele dia, o trabalho foi mesmo, foi a presença física. O meu psíquico, o meu coração, todo estava em casa. Eu estava ali sempre a pensar, será que o meu bebê está sácio? Será que o meu bebê está satisfeito com o leite que deixei? No segundo dia já comecei a dominar mais as medidas, a conhecer melhor, né? A ficar mais tranquila, indo ao trabalho, deixando o bebê em casa. Então já era mais fácil e comecei a ter horários padronizados para bombar o leite.
Estamos de volta depois de termos acompanhado os depoimentos da Telma, assim como da Nilza, e eu espero que estes depoimentos sirvam de motivação para outras mães que estão a passar por esta situação. Doutora, por que amamentar? Porque é o melhor. Amamentar traz muitos benefícios e eles não se cingem somente ao bebê, estendem-se também à mãe. No caso do bebê, a amamentação é um ato de transmissão de defesas, isto é, a cada vez que a mãe dá de mamar o seu bebê, ele recebe defesas em forma de anticorpos. Estes anticorpos vão conferir defesa para aquelas doenças imediatas que o bebê está sujeito a apanhar após o nascimento. Falamos de diarreias, alergias, entre outras doenças que o bebê possa ter. Outro aspecto é o vínculo que é fortalecido. Aquele momento em que a mãe dá o peito ao bebê e ele está a mamar, há uma situação de conforto, proteção. O bebê sente-se muito acarinhado, muito amado e extremamente protegido. Isto é essencial para o crescimento, confiança e autoestima deste bebê. Outro aspecto que nós referimos sempre é a longo prazo. No momento em que o bebê está a mamar, ele usa os músculos da sua face, de modo a que ele esteja a estimular a arcada dentária e moldar a sua face. Aquele movimento que parece ser simplesmente involuntário, é como se o bebê estivesse a exercitar os músculos da sua face. Para a mãe, conforme eu disse anteriormente, um dos benefícios é a possibilidade de perder peso. Há uma rápida perda do peso ganho durante a gravidez e isto melhora muito a autoestima desta mulher. O outro aspecto é que, à medida que o bebê vai mamando, estimula-se um hormônio que se chama oxitocina. A oxitocina é responsável pelas contrações uterinas. A cada vez que o bebê mama, o útero contrai, diminuindo de forma grande a possibilidade de hemorragias pós-parto, que são uma das complicações que ocorrem na mulher parturienta. Outro aspecto que pode ser levado em conta é o fato de que o leite está sempre pronto e disponível. A mãe tem como fazer o aleitamento do seu bebê de uma forma barata, segura e a qualquer momento, provendo ao seu bebê os nutrientes que ele precisa para o seu crescimento e desenvolvimento. Realmente são muitos os benefícios da amamentação. Muitas mulheres, principalmente as mães de primeira viagem, reclamam da fraca produção de leite. Por que isto acontece e o que é que a mãe deve fazer para aumentar a produção de leite? De facto, isso é comum e acontece muitas vezes nas meninas de primeira viagem, nas mães de primeira viagem, porque nos primeiros minutos ou nas primeiras horas após o parto, o organismo ainda não está com a informação de que deve dar leite para produzir leite para o bebê. Entretanto, isto é passageiro e transitório. Com o passar das horas, o leite já começa a ser produzido. E nas primeiras horas, o leite produzido é ainda aquele que é muito grosso e ele é amarelado em pequenas quantidades, que é o colostro. O que a mãe deve fazer nestas horas é não se desesperar, porque o desespero é inimigo da produção de leite. O stress é um dos inibidores da produção de leite. Uma das coisas que a mãe deve fazer é uma coisa de instinto. Ela deve colocar o seu bebê ao peito. Ainda que ela note que o bebê não está a chupar nenhum leite, só o movimento do bebê, dos lábios do bebê no mamilo da mãe já estimulam a produção deste leite. Vai fazer com que o organismo receba a informação de que o leite deve ser produzido, porque é um bebê que precisa mamar. Outras coisas que nós vamos que vamos estimular a mãe a influenciar a produção de leite são a ingestão de muitos líquidos. Naturalmente, nós bebemos pouco líquido. O ideal é que seja até 2 ou 3 litros, mas a mãe que esteja a amamentar, ela deve aumentar esta quantidade. Então, ela, em vez de fazer os 2 litros por dia, deve passar para até 4 litros de água. Este líquido que ela vai ingerir vai favorecer o aumento do leite. Deve também ingerir alguns alimentos que estimulam a produção de leite. Eu estou a falar dos vegetais, dos legumes, o peixe. São alimentos que favorecem a estimulação do leite. Ela deve aproveitar também descansar. Sempre que o bebê dorme, a mãe deve aproveitar para descansar, porque com mais horas de sono, ela dormindo, ela vai descansar o seu corpo e o seu corpo vai estar preparado para produzir o leite que ela precisa para o seu bebê. Não deve entrar em pânico. Contudo, se notar que esta falta de produção de leite está a arrastar-se por muito mais tempo, aí deve procurar ajuda
do gineco-obstetra ou do pediatra para conversar com a mãe e perceber se o problema que ela tem é mesmo fisiológico ou se é alguma doença que precisa, alguma condição, na verdade, que precisa ser resolvida. Amamentar é um processo e é preciso que as mães prestem muita atenção aos sinais. Um dos sinais que as mães muito se queixam são as fissuras ou então as feridas no mamilo. Por que isto acontece, doutora? Bom, estas feridas no mamilo, as fissuras, elas decorrem da má pega do bebê, do mau posicionamento do bebê na mama. O que acontece? Quando a mãe coloca o bebê na mama, muitas vezes ela, sem conhecimento, põe o bebê a chupar somente o mamilo. A mama da mulher, ela tem aquela região mais escura, que é por onde sai o mamilo. Então, se a mãe colocar o bebê somente a puxar o mamilo, ele vai fazer muita pressão no mamilo e vai formar algumas rachas, que são estas que se chamam fissuras. Entretanto, se a mãe perceber que aquela região preta do mamilo, da mama, que se chama areola mamular, é esta que o bebê deve puxar na maior parte, ele deve chupar, apanhar grande parte, colocar a boca do bebê, apanhar grande parte da areola mamária. Se fizer isto, vai impedir o surgimento destas fissuras. E é uma forma do bebê também conseguir apanhar grande quantidade de leite, porque os dutos mamários estão ali na volta. Ele quando chupa a areola, ele está a pressionar a secreção do leite, a saída do leite. Então, se a mãe tiver conhecimento que deve colocar a boca do bebê na região da areola, vai fazer com que o bebê mame bem e evitar as fissuras. É importante que a mãe saiba que o posicionamento do bebê na boca é fundamental para que ele mame, tenha leite suficiente e não surjam as fissuras. Apesar de nós sabermos que amamentar é um processo natural e que não se ensina o bebê a mamar, é importante que a mãe sempre se lembre do posicionamento da boca do bebê na sua mama. Pois bem, a mãe não deve, em hipótese alguma, parar de dar de mamar ao seu bebê, até porque o bebê sobrevive através do leite. Mas, doutora, quando saber que o leite é suficiente para o bebê? Esta é uma questão que muitas mulheres se fazem e algumas até assumem que o seu leite não é suficiente e decidem passar para a fórmula ou para o leite artificial. Mas nós temos como descobrir se este leite está a ser ou não suficiente para o seu bebê. Um dos primeiros aspectos é a mãe perceber que após cada mamada o bebê fica relaxado, fica tranquilo, com aquela sensação de que ele está satisfeito. À vontade. E acaba apanhando sono, dorme tranquilo. Se é uma criança que já é mais reativa, ela até começa a brincar. Mamou, encheu a barriga, começa a brincar. Isso é um dos sinais que mostra que o bebê está tranquilo, está satisfeito e que vai voltar a mamar mais tarde. À medida que a mãe vai à consulta do seguimento da criança, vai perceber que o peso do bebê está a aumentar. É notório também as bochechas ficarem um bocadinho mais salientes, ele está a ganhar peso. Exatamente, o bebê ficar mais fofinho. Então, isso é sinal de que o bebê está a mamar o suficiente. Então, outro aspecto, nos bebés mais pequenos, nós devemos controlar a fralda. Nem sempre os bebés fazem cocô todos os dias, mas devemos ter em mente que deve fazer uma vez por dia, até pode ir a 8 vezes por dia. A mãe não deve se preocupar, mas devemos controlar se o bebê faz xixi ou não. Então, em média, deve haver 6 a 8 fraldas mudadas ao longo de um dia. Se isto não acontecer, deve ser um sinal de alerta de que o bebê não está a eliminar aquilo que está a consumir. Então, o leite provavelmente não esteja a ser suficiente. Já que estamos a falar do aleitamento materno e porque as nossas personagens optaram pelo aleitamento exclusivo para os seus bebês, doutora, o que é aleitamento materno exclusivo e qual é a sua importância? O aleitamento materno exclusivo é o aleitamento à base de leite materno exclusivamente, conforme as palavras estão usadas. Não deve-se introduzir água, não deve-se introduzir leite artificial e muito menos algum medicamento tradicional. Então, este aleitamento, conforme a OMS, deve ser feito por pelo menos 6 meses. Tudo que estiver fora do leite materno já tira a exclusividade do aleitamento. Ela é importante porque promove as defesas para o bebê. Conforme eu estava a explicar inicialmente nos benefícios do aleitamento, o leite materno já apresenta defesas ou anticorpos que são transmitidos da mãe
para o bebê. À medida que o bebê vai mamando, ele vai recebendo este reforço das defesas, porque ele nasce sem defesas. E com o tempo, estas defesas vão conferir proteção contra doenças. O leite materno impede as alergias que muitas vezes acontecem quando se opta pelo leite artificial. Então, uma criança que é mamada através do peito materno tem menos probabilidade de ter alergias. Existe também irritação no tubo digestivo do bebê que ainda está em desenvolvimento. Então, o leite materno é o apropriado para responder às necessidades deste bebezinho que ainda está a desenvolver o seu tubo digestivo. Então, muitas vezes a mãe pode preferir bombar ou dar a mama. Isto não faz diferença em termos de benefícios do aleitamento materno. Está claro que através da amamentação a mãe transmite proteínas para o seu bebê. Quais são os alimentos que a mãe deve evitar durante a amamentação e que possam prejudicar a criança? Todos aqueles que são prejudiciais ao adulto, na verdade. Mas no caso do aleitamento, porque tudo que a mãe consome passa para o bebê, então deve-se evitar o álcool, por exemplo. O álcool passa a cada vez que o bebê mama. Então a mãe deve evitar ou restringir-se do álcool enquanto estiver a amamentar. Há alguns alimentos que a mãe vai perceber no seu bebê individualmente, que após a ingestão dos alimentos, o bebê pode ter cólicas ou alguma reação, a mãe automaticamente deve evitá-los. Aconselhamos a diminuir as gorduras e diminuir os açúcares, porque eles deixam o bebê um pouco mais irritado, com propensão a cólicas. No entanto, algumas mães podem, conforme eu estava a dizer antes, ter casos específicos. Uma mãe, para dar o alimento, tem uma reação e a outra não tem. Então, a mãe vai ser a pessoa indicada a avaliar o que deve consumir ou evitar no caso do seu bebê. Bem, muitas mães não conseguem dizer não para os seus bebês quando ele já está um bocadinho crescido e a mãe já quer deixar de amamentar. Com que idade é que a mãe deve parar de amamentar o seu bebê? O ideal é quando a mãe sentir que já está pronta para fazer o desmame. Mas a OMS preconiza aleitamento exclusivo até 6 meses e depois até 2 anos. Dependendo de cada mãe, da situação do seu bebê, da vontade que ela tem, ela pode ir para além disso, mas o ideal é que seja até 2 anos. Bem, a nossa conversa, doutora, está super interessante. Eu particularmente estou a gostar de aprender e de saber sobre a importância do leite materno. Mas é momento de fazermos o nosso breve intervalo. Não saia daí, voltamos já para a segunda parte do nosso programa. Você sabia que os remédios que a mãe toma podem influenciar na qualidade do leite materno? Pois é, por isso é importante que qualquer medicação seja feita sob orientação médica. Estamos de volta. Para você que só agora ligou a sua TV, este é o programa Saúde e Vida e hoje estamos a falar sobre aleitamento materno. Estudos científicos já comprovaram a superioridade do leite materno em relação a leites de outras espécies e são vários os argumentos a favor do aleitamento materno. Mas acabamos às vezes por ficar confusos porque muito se fala sobre a amamentação e não sabemos o que é mito, o que é verdade. Vamos agora esclarecer os mitos com a ajuda da doutora Clayda. A amamentação pode ajudar a evitar uma nova gravidez. É verdade e pode ser usada como método anticonceptivo, sim, mas é preciso respeitar
um princípio. A mulher só deve usar como método anticonceptivo se estiver a fazer aleitamento exclusivo. E este aleitamento exclusivo não deve ser aquele que a mãe dá ao peito, depois mais tarde dá ao biberon, assim seja. Tem que fazer o aleitamento exclusivo e o intervalo entre as mamadas não pode ser superior a 3 horas. É comum o bebê engolir ar enquanto mama. É verdade e é muito comum. A cada vez que o bebê mama, ele vai engolindo uma quantidade de ar. É importante que a mãe saiba que após cada mamada, deve posicionar o seu bebê ao ombro, fazer massagenzitas nas costas, de modo a que o bebê arrota. Quando o bebê arrota, esta quantidade de ar que foi ingerida por ele vai ser eliminada. Se este ar não for eliminado, ele vai causar desconforto ao bebê. É daí de onde provém aquelas cólicas que nós muitas vezes assistimos nos nossos bebés. Então o ar é engolido e deve ser posicionado para eliminar este ar e impedir as cólicas ou algum outro desconforto ou irritabilidade do nosso bebê. O leite materno tem o sabor e o cheiro dos alimentos que a mãe consome. É um mito e esta ideia vem de que tudo que a mãe consome passa para o bebê através do leite, mas de forma alguma o sabor, ou o cheiro ou ainda a cor passa através do leite. É importante que o bebê esvazie bem o peito até o fim da mamada. É verdade, a cada mamada o leite vai mudando as suas características. No início de uma mamada, o leite apresenta-se mais líquido, mais fluido e ele é rico em água. Mas à medida que a mamada vai decorrendo, ele vai se tornando mais denso, isto é, mais grosso e rico em proteínas e gordura. O primeiro leite, que é líquido, ele mata a sede, mas o segundo leite, que já tem gordura, ele mata a fome. Daí que a mãe, quando estiver a amamentar o bebê, deve fazer com que ele esvazie completamente a mama para obter aquele leite que contém a gordura e daí passar para a segunda mama. O leite materno aumenta a inteligência da criança. É um mito. Apesar dos muitos benefícios que nós conhecemos em relação ao leite materno, ainda não está comprovado que a inteligência seja um deles. Independentemente do aleitamento, a inteligência não é definida pelo leite. Os bebés não têm horário para mamar. É verdade. Após o nascimento, não é possível estipular o tempo que o bebê vai ficar na mama ou o tempo que o bebê vai mamar. Dependendo de bebê para bebê, ele pode acordar à noite com fome ou em qualquer altura do dia. Mas a mãe deve ter consciência que o horário é escolhido pelo bebê, mas ela nunca deve permitir que ele fique mais do que 3 horas sem mamar. Mães que têm parto à cesariana não podem dar de mamar nos primeiros dias. Isto é um mito e resulta do facto de saber que a mãe que teve cesariana tem alguma dificuldade em se mover, tem mais desconforto que a mulher que teve parto normal. O que deve acontecer é que quando a mulher estiver pronta para dar de mamar, isto é, quando ela tiver condições, acordar da anestesia e tiver condições de receber o bebê nos seus braços, ela pode amamentar tranquilamente. O processo de parto normal ou cesariana não interfere no aleitamento. É sempre bom termos esclarecimento sobre alguns mitos que giram em torno da amamentação e esperamos que a rubrica Mitos e Verdades tenha lhe ajudado de forma positiva a saber um pouco mais sobre a amamentação. Para já, vamos ao nosso segundo intervalo e voltamos já num piscar de olhos. Não saia daí! Você sabia que, para além de promover o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses, a Organização Mundial da Saúde incentiva a amamentação contínua até os 2 anos? Pois é,
Esta prática tem um impacto positivo na saúde da criança, aumentando a sua imunidade. Estamos de volta e para você que só agora ligou a sua TV, este é o programa Saúde e Vida. Fazemos a questão de todos os sábados trazer-lhe subsídios que ajudam a melhorar a sua saúde. E porque você, querido amigo telespectador, é a alma do nosso programa e neste espaço tens a oportunidade de interagir diretamente e expor as suas dúvidas, vamos à rubrica Saiba Mais, responder às dúvidas e perguntas dos nossos telespectadores. Olá, doutora. Meu nome é Neide Muxanga. Eu tenho a minha filha aqui e ela amamentei até os 6 meses. Depois dos 6 meses, ela ficou muito doente. E minha mãe disse que era o leite de peito, que era para deixar de mamar. Então, quero saber se isso vai acontecer com todos os meus filhos. Bem, Neide, é complicado responder a sua questão sem conhecer o seu histórico. É preciso primeiro perceber que doença a Neide teve e se ela realmente foi decorrente da amamentação. Portanto, se aproximar-se a uma unidade sanitária e se confirmar que a doença foi decorrente da amamentação, provavelmente a seguir não poderá amamentar. Mas não vou afirmar nada de momento, conforme eu lhe expliquei, não tenho o seu histórico. O mais indicado é ficar tranquila e pedir ajuda do profissional que vai conhecer a sua história e vai lhe orientar melhor como proceder para as próximas gravidezes. Olá, doutora. Aqui Raquel. Quero saber de que uma mãe que bebe e fuma, em que momento pode amamentar o seu bebê? Dona Raquel, não deve amamentar. O álcool, ele passa através do leite para o bebê e ele torna-se muito prejudicial. O tabaco também, tomando em consideração que o bebê passa muito tempo junto à sua mãe, então o fumo à sua volta vai passar para o bebê e vai ser prejudicial. O que eu recomendo é que no período que estiver a amamentar, abstenha-se do álcool e do tabaco. Olá, doutor. Chamo-me Jefferson. Gostaria de saber se há algum problema em uma mãe seropositiva a amamentar o seu filho. Olha, Jefferson, os avanços da medicina já permitem que uma mãe vivendo com o vírus HIV/SIDA possa amamentar o seu bebê. Mas claro que há aspectos que devem ser levados em conta. Se a mãe está em tratamento, se ela está fazendo seguimento na consulta da prevenção de transmissão vertical e por quanto tempo esta mãe vai fazer o aleitamento. Mas respondendo à sua questão, é possível e pode ser, está a ser feito a amamentação para a mãe que vive com o vírus HIV/SIDA. Olá, doutora. Aqui é a Amélia Monchane. Eu queria saber, para as mães que sentem dor ao amamentar, o que podem fazer para seus filhos não passarem a fome? Amélia, são várias as razões que levam a mãe a ter dor no processo da amamentação. E é importante que a mãe saiba qual é a razão da sua dor. Deve procurar ajuda do profissional de saúde que vai fazer o diagnóstico, explicar por que está com esta dor e como resolver. Mas atenção, não parta para o desmame ou não opte por suspender a amamentação sem que tenha orientação médica. Das muitas razões que nós encontramos para a dor, são poucas que obrigam a mãe a fazer o desmame. Olá, doutora. Eu chamo-me Adérito de Amaral. Eu gostaria de saber como é que uma mãe pode determinar o período da amamentação do seu bebê e quais são as consequências de uma amamentação irregular. Adérito. O período da amamentação normalmente é definido pelo bebê. Quanto mais ele pede, mais ele mama. Não existe um período estipulado. O que nós sabemos é que se o bebê ficar mais do que 3 horas sem mamar, ele pode ficar desnutrido, pode ficar com fome.
Então, não é suposto a mãe estipular um período regular, mas quando questiona em relação à amamentação irregular, depende como a mãe estiver a fazer. Se ela estiver a dar a mama e depois bombar o leite, não há nenhum problema que o faça assim. Mas se passar de 3 horas sem dar a mama ao bebê ou dar o leite que tenha sido bombado, aí já será prejudicial para o seu bebê. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas antes, confira o vídeo preparado pela nossa produção que dá dicas de como conservar o leite materno. Vamos acompanhar. A extração do leite materno pode ser feita de forma manual ou através de uma bomba tira-leite. O leite pode ser conservado em potes, frascos, beberões de vidro ou plástico rígido que possam ser muito bem fechados, e os mesmos devem ser esterilizados antes e depois do uso. A melhor maneira de esterilizar os recipientes de conservação do leite é fervendo-os por 15 minutos numa panela ou usando máquina de esterilizar beberões. Após a esterilização, os recipientes devem secar naturalmente de boca para baixo em cima de uma toalha ou então dentro de um pote maior fechado. Só depois que o recipiente estiver frio é que se pode colocar o leite materno dentro dele. O leite deve ser conservado no local mais frio da geleira ou do congelador. Para higienizar a bomba de leite, desmonte os seus elementos e lave-os com água corrente. Posteriormente, esfregue cada item com uma escova e os mesmos devem ser esterilizados numa panela. De seguida, deixe-os secar naturalmente e coloque-os sobre uma toalha limpa num ambiente onde não haja contacto com poeira. É extremamente importante manter a higienização e conservação dos recipientes usados para guardar o leite materno. Doutora, estamos a chegar ao fim do nosso programa. Quero mais uma vez agradecer a si pela sua disponibilidade e pela abertura em responder às nossas questões. Afinal de contas, são dúvidas de muitas mães que estão a ver-nos neste momento. De nada, é sempre um prazer estar aqui no seu programa. Claro que é muito mais prazeroso contar com a presença do telespectador aí de casa. Espero que tenha atingido aquilo que são as suas expectativas e voltamos próxima semana com mais um Saúde e Vida. Com certeza, a doutora Clayda disse tudo. Nós ficamos por aqui, mas temos um encontro marcado para próximo sábado, à mesma hora, aqui no mesmo canal de sempre. Já sabe, cuide sempre da sua saúde.